Rosendo Ribeiro Filho é um dos políticos mais conhecidos de Sergipe. Ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1928 em Lagarto. Segundo filho de uma família de 8 irmãos, Ribeirinho, como é mais conhecido, diz que aprendeu cedo a trabalhar, cuidando da fazenda dos pais. Cedo também aprendeu a gostar de política. Quando garoto não perdia nenhum comício na cidade. E na escola, onde estudou até a 8ª série, fazia política com os colegas e professores. Quando jovem, Ribeirinho chamava a atenção por onde passava, mas foi com Augusta, filha de um ex-prefeito da cidade, com quem ele decidiu casar. Tenho 59 anos de casada e não tenho o que dizer, um bom esposo, um bom pai, tudo de bom. Ribeirinho entrou oficialmente para a vida pública em 1958, quando foi eleito vereador em Lagarto pela UDN, com o apoio do ex-governador Dionísio Machado. Em 1963, Ribeirinho foi eleito prefeito de Lagarto. Para a cidade natal, ele tinha um sonho. Eu queria que a cidade crescesse. Para o crescimento de Lagarto, eu não queria que ela tivesse política partidária. Eu queria o desenvolvimento de Lagarto. Para incentivar o turismo, Ribeirinho chegou a construir na cidade um hotel com 4 andares. O hotel é um espetáculo, 45 apartamentos. O governador chegou a se hospedar lá nele. Era o governo naquela época, era Garcia. Ainda como prefeito, Ribeirinho construiu o mercado municipal, a Praça Filomeno Ora e a Caixa d'Água. Ele também possibilitou a construção e doação de centenas de casas para os lagartenses mais humildes. Para início, eu comprei 1.000 e tantos chão de casa e dei um pouco para fazer casa de graça. Eu consagrei minha política baseada nesse sentido, nessa filosofia, ajudando o pobre. Os comícios da época eram pontuados pela ironia com os adversários e pelo bom humor. Durante as campanhas, as histórias engraçadas e provocativas foram muitas. Uma delas ficou marcada. Eu disse ao povo, eu tenho uma arma aqui, vou mostrar a vocês o que é. Me abaixei para apanhar, quando eu levantei foi o Cristo Redentor. Aí Eliano Maciel, eu cheguei que estava no comício, e Ribeiro ganhou a eleição por essa frase que ele disse. Porque eu ganhei a eleição, porque a imagem a arma que eu levantei foi o meu Senhor Jesus Cristo, de braços abertos. Em 1967, o deputado Rosendo Ribeiro assumiu o primeiro mandato dele como deputado estadual aqui no plenário da antiga sede do Poder Legislativo, no Palácio Fausto Cardoso. Em 1968, ele assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, no lugar do então deputado Gilton Garcia, que teve os direitos políticos cassados pela ditadura militar. Neste mesmo ano, apesar de apoiar os militares, Rosendo Ribeiro também teve os direitos políticos cassados e ficou 10 anos afastado da vida pública. Ribeirinho não entende até hoje por que teve os direitos políticos cassados. Nunca me disseram porque eu fui cassado. Ao contrário, diziam que eu ajudei a Revolução. Mas como eu tinha feito um pronunciamento na Assembleia, que tinha 80 mil homens armados, né? Depois foi que eu disse, os 80 mil homens que eu tenho são os títulos de eleitores do homem de Lagarto, do homem do campo. Durante o período em que teve os direitos políticos cassados, Ribeirinho atuou nos bastidores e incentivou a participação de novos líderes na política sergipana, entre eles o irmão José Ribeiro, o Cabo Zé. Nós entramos na vida pública em 1958, quando ele era candidato a vereador, e eu era um simples estudante. Sabe? Então ele foi candidato a vereador, foi eleito. Posteriormente, o deputado federal Evaldo Niriz foi quem me lançou na política. Posteriormente, então, meu irmão candidatou-se a prefeito e ele então me convidou para ser deputado estadual. Naquela época eu tinha 23 anos de idade. Daí então nós começamos a política, nós dois. Ele se elegeu prefeito de Lagarto e eu me elegi deputado. Fizemos um trabalho digno em Lagarto. Ribeirinho apelidou o grupo político dele de Boli Boli e o grupo adversário de Saramandaia. Ele chegou até a criar o grito dos Boli Boli. Eu gritava Boli Boli, aí a turma repetia Boli Boli, aí a turma respondia tudo. E era uma festa? E aí era um festão. Rosendo Ribeiro exerceu 4 mandatos como deputado estadual. Neste período, ele assumiu praticamente todos os cargos da mesa diretora, mas foi como orador, especialmente aqui da tribuna, que Rosendo Ribeiro marcou história no parlamento. Ele marcou um tempo dentro da Assembleia. Primeiro, uma figura humana extraordinária,
Talvez poucas pessoas tenham conhecido esse lado humano do deputado Ribeiro Filho. Segundo, um deputado extremamente folclórico. Todas as vezes que ele subia à tribuna, ele sempre citava uma frase, que ao finalizar a sua mensagem, ou se alguém se manifestasse, ele dizia o seguinte: que com relação aos adversários, se eles não tinham defeito, colocava-se. E com relação aos aliados, se eles tinham, se tirava. Então isso nos deixou assim, nos marcou bem esse período que nós trabalhamos no plenário com o deputado Rosendo Ribeiro. Era uma figura que em determinados momentos ele resolvia assumir a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer alguns pronunciamentos. E todos conhecíamos, né, a divergência política de Ribeirinho e de Arthur Reis. E os dois deputados na mesma legislatura. Quando Ribeirinho dizia, hoje eu vou me inscrever e vai ter uma bomba, não tinha deputado que não ficasse apreensivo. E na maioria das vezes ele acabava subindo na tribuna para poder contar um fato da região. Mas ainda assim, não tinha como a qualquer instante que ele voltasse à tribuna da Assembleia para não contar um fato interessante e de imediato fazer a defesa do seu município, da sua região. Além de bom orador, Ribeirinho era também um deputado amigo e conselheiro dos colegas mais novos. Eu, por diversas vezes, o procurei para ouvir conselhos. Não só eu, como outros também, que naquele momento iniciávamos a nossa carreira política e tivemos a oportunidade de aprender muito com o Ribeiro Filho de Lagarto. Depois de mais de 40 anos dedicados à vida pública, Ribeirinho decidiu descansar, cuidar da saúde e passar mais tempo com a família. Dos filhos aos netos e irmãos, o sentimento por ele é um só: orgulho. Meu avô é um exemplo, como homem, como político, como pai, como avô, como irmão. Ele é uma pessoa que não tem maldade nenhuma, é uma pessoa pura, de coração assim, maravilhoso. Vai nascer de um político para ser tão generoso como ele. Eu tenho ouvido isso de vários amigos que conviveu com ele como deputado, que sempre diz isso para mim, que na política de Sergipe tem que nascer outra pessoa para ser tão bom amigo, companheiro, leal como o Ribeirinho. Por Lagarto, cidade que viu Ribeirinho nascer e o fez conquistar vários mandatos, ele tem um carinho especial. Lagarto, eu sempre disse que era a terra santa, arosa, hospitaleira. Ele dissertava, né, sobre o seu passado político, sobre o tempo que ele foi prefeito de Lagarto, a sua convivência com a União Sergipana dos Estudantes Secundários, o que ocorreu naquele famoso encontro de estudantes secundários que aconteceu em Lagarto. É ainda hoje, dentro da política sergipana, uma figura extraordinária e um homem profundamente apaixonado por Lagarto. Era um tipo do político do interior que, quando dava a palavra, cumpria. Fazia questão de seguir. Ele podia até, numa determinada eleição, não seguir aquela liderança que acabou ganhando a eleição no governo, mas se de repente ele entendesse que para defender os interesses de Lagarto, da sua população, o melhor era ele seguir o caminho daquele governo que se elegeu, muito embora ele não tenha apoiado anteriormente, ele fazia isso com toda tranquilidade. Rosendo Ribeiro Filho, um homem de vida pública honrada. Não há nenhum registro de qualquer tipo de corrupção praticado por Ribeiro Filho ao longo de mais de 40 anos de vida pública. Ele engrandece a classe política. Um homem íntegro, um homem que muito contribuiu para a política de Sergipe. Ele marcou a história de Sergipe. Ribeirinho hoje é um homem que deve ser venerado pela classe política, aqueles que têm a virtude do reconhecimento.